Olá, está no ar mais um episódio da Magna Podcast. Prazer, eu sou Júnior Rodrigues, advogado, jornalista, e estarei hoje de frente com ele, Luiz Henrique. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Júnior. Luiz, você que está lá à frente da Anacrim, né, através da Comissão de Prática Penal da Anacrim daqui de Niterói, está na Comissão de Segurança Pública da OAB Niterói, e você tem movimentado muitas redes sociais falando para o jovem advogado que quer entrar para o mundo da área criminal. Exatamente, Júnior. Eu tô na advocacia, agora vão fazer 21 anos. E o grande problema de quando a gente se forma é justamente a prática, né? A gente vai começar ali com poucos clientes, então você não consegue ter aquela prática. E de um tempo para cá, eu consegui a realização de um sonho, que foi iniciar um curso de prática, justamente para pessoas que estão se formando ou colegas que são de uma determinada área que estão migrando e querem migrar para a área criminal. Então hoje eu atendo essas pessoas de forma online e também com alguns cursos presenciais aqui na cidade de Niterói. Isso é muito importante para a jovem advocacia, né? Ter esse direcionamento na profissão. Exato. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre honorários, contratações, como desenvolver a profissão sendo um advogado criminal. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, até separei algumas perguntas, acompanhei seu curso, pesquisei um pouco sobre você nas redes sociais, e muitos jovens a pergunta que mais fazem, recebi a carteira da ordem, e agora? Pois é, essa é a grande questão, né, pessoal? Por quê, Júnior? A maioria das faculdades hoje, elas nos preparam com a teoria. Mas algumas coisas fora do direito são muito importantes para o nosso sucesso profissional. Uma delas, a própria comunicação. Sim. Nós, advogados, se não soubermos utilizar da forma correta da comunicação, que não é apenas a comunicação falada, mas a comunicação não falada também, a não verbal, é muito importante. Seja para você conseguir fechar contratos, sentado numa mesa, com um cliente olhando para você. A gente, depois que começa a aprofundar nesse tema, eu não sabia disso, que até a postura corporal vai influenciar se você vai fechar um contrato ou não. O movimento das mãos. Das mãos. Existe uma coisa chamada, olha só que loucura, efeito camaleão. Por exemplo, se o cliente ele tem ali uma postura mais para frente, você também bota ali a sua postura um pouquinho mais para frente. Se ele fala mais rápido, você não pode falar muito devagar, e você vai se adaptando a ele. Aquilo vai gerar segurança. E também a comunicação vai te ajudar a fazer uma audiência. A IA vai nivelar muito os advogados, mas na parte escrita. E no direito, a maioria das provas, pelo menos no direito criminal, são provas orais. Sim. Né? Então, se você não tiver uma boa comunicação, não tem IA no mundo que vai te socorrer ali na hora. Então, você tem que treinar, tem que fazer bastante para fazer sustentação oral, você despachar com o juiz. Você imagina um advogado. Isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente não vê na faculdade. Sim, porque o que acontece? No mundo acadêmico você tem aquela teoria, isso, mas de repente quando você sai e você tá com a carteira da ordem em mãos, você vem para um abismo que é a prática. Exatamente. Aí que você cai num desespero. É verdade. Muitas vezes eu brinco com os alunos assim, como é que eu faço o pagamento do alvará? Pois é. A fiança. Como é que é? Através de greve? Pois é. Isso você não aprende na faculdade. Não. A prática dentro de uma delegacia. Exato. E é o grande medo que os alunos me confessam, é o medo de atuar na delegacia e o medo de lidar com um cliente, em tese, criminoso. Eles falam assim, Luiz, primeiro, delegacia é um ambiente que eu não conheço, tem policial, tem bandido sendo preso, eu tenho medo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois de mais de 20 anos advogando na área criminal,
Desde novo, quando eu tinha meus 23 anos, eu já comecei a advogar na área criminal, que era a área que eu queria fazer. Existe uma coisa mais importante que qualquer técnica em delegacia, que é educação. A maneira que você se Educação comporta, a maneira que você e chega. postura. Delegacia nenhuma. Se você chegar, você pode pegar um policial ali que está num dia ruim, ele é um ser humano, às vezes está trabalhando ali de forma virada, 1, 2 dias, e se ele estiver estressado, se você fizer uma pergunta a ele, ele te responder de uma forma atravessada, você não precisa responder ele da mesma forma. Você vai falar, meu amigo, você me desculpa, eu imagino que você esteja um pouco ocupado, eu vou sentar aqui, quando você terminar aí de fazer o que você está fazendo, só me chama. Nunca deu problema, nunca deu. Existe uma palavrinha mágica que funciona na vida que é por favor. E a outra é você pode me ajudar? Inclusive, Júnior, passei a utilizar disso na minha vida. Para todas as situações da minha vida, principalmente com minha esposa. E depois que eu comecei a falar para minha esposa, muito obrigado, meu amor, você pode me ajudar? Rapaz, meu casamento melhorou demais. Então, a gentileza, ela nunca vai ser uma coisa ruim. Ela sempre vai abrir portas para você. E nessas 2 décadas que você está aí advogando na área criminal, qual foi seu maior desafio no começo? O maior desafio no começo foi arrumar cliente. E foi um desafio muito grande porque eu nunca tinha estudado na minha vida técnicas para conseguir cliente. Na nossa época, Júnior, você lembra Não muito existe, bem, né? Não tinha rede social. Era só o famoso cartão de visita. Exato. Era só o boca a cartãozinho, boca. né? Era o rapaz da portaria, porque as pessoas procuravam advogados batendo lá na portaria do prédio, nas cidades comerciais. E você dava ali os R$50, R$20 para o porteiro que te indicasse. Quantos clientes já conseguiram fazendo isso? E aí comecei a estudar essa parte de marketing, de como que eu vendo. Aí tem o marketing para vir. O cliente vem até você. Mas aí começou a vir e o índice de fechamentos de contrato estavam baixos. Porque, como a gente falou aqui no início, eu não tinha essa técnica de venda. E muito menos como cobrar. Essa questão dos honorários advocatícios entre nós advogados parece um tabu. As pessoas têm muito medo de falar de valores. De valores. Então eu, quando tenho os meus cursos com os meus alunos, eu falo dos valores. Isso não é vergonha. Às vezes a pessoa fala assim, Luiz, eu não quero falar porque é barato. Eu vejo muito colega, às vezes vendendo curso, falando assim, olha, eu tenho uma fórmula mágica, você vai cobrar X ou Y para um habeas corpus, por exemplo. Depende, gente. Depende da situação financeira de quem está te contratando. É óbvio. A gente não vai ser hipócrita e dizer que vai cobrar a mesma coisa para uma pessoa rica e uma pessoa, às vezes, pobre ou classe média. Tem uma série de peculiaridades. E o mais importante, o seu bolso. Às vezes eu falo assim, um aluno me liga, que a gente tem um WhatsApp que eles acompanham. Doutor, eu preciso fazer uma audiência. Mas já me falaram aqui que eu preciso cobrar R$10.000 para fazer essa audiência. Era recém-formado. Quem é que vai pagar R$10.000 para ele fazer uma audiência? Vai. Então eu falo, olha, se baseia pela tabela da OAB. Sim. A tabela da OAB tem um valor justo. A tabela que é corrigida mensalmente. Exato, tem um valor justo. Luiz, ele não pode pagar de forma integral. Você pode, hoje em dia tem tanta facilidade, pessoal. É boleto. O parcelamento no cartão, no celular. Pois é. E vou te falar, Júnior, por incrível que pareça, quando a pessoa tem uma renda mais baixa e você assume o compromisso e parcela, eu nunca tive um problema com pagamento de parcelamento de honorários com a pessoa mais humilde. Sim. Porque a pessoa que tem um poder aquisitivo baixo, ela leva o nome dela muito a sério. Então, nunca tive problema. Nunca tive que executar ninguém. Agora, já tive alguns problemas. Pessoas que tinham até mais dinheiro, que não pagaram direitinho. Então, tem que ter o contrato, faz o contrato certinho. E aí,
Vida Até que porque o segue. contrato é uma forma até de te resguardar como profissional. Exato. Resguarda você e o E o cliente. cliente, né? onde bota ali as limitações, deveres, Exato. obrigações Para o advogado e da forma mais depois justa. não poder cobrar alguma coisa a mais que não tinha acertado. Então, é bom para os dois. Sim. E assim, dentro da advocacia criminal jovem, hoje quando você recebe um jovem lá no seu curso ou na sua mentoria, como você trilha esse caminho que eu digo, como advogar dentro de uma delegacia? Quais são as possibilidades que eu tenho para fazer uma atuação dentro de uma delegacia? Sim. A maior dúvida deles, Júnior, é um passo atrás disso que você falou, que eles falam assim, Luiz, eu não consigo ter experiência em delegacia porque eu não consigo ter clientes. E aí a gente traça ali alguns planejamentos de como que ele pode tentar arrumar cliente. E eu digo que cliente, você certamente vai concordar comigo, quanto mais pessoas você conhece, muito maior é a probabilidade de Sim. você ter cliente. Então o network é muito especial. Eu, a título de exemplo, hoje, Júnior, mais ou menos 80% das minhas ações são de indicações de colegas advogados. Uhum. Colegas que fazem direito civil, trabalhista e as demais matérias. Então você tem que conhecer colegas de outras áreas, você tem que estar no meio de muita gente. Conseguiu. Olha, tive uma pessoa aqui que foi presa em flagrante e me ligou. E a gente mostra todas as possibilidades que podem acontecer numa delegacia, principalmente aquelas que fogem da normalidade. Como, por exemplo, uma vez eu fui levar uma cliente vítima de violência doméstica numa delegacia. Não era uma delegacia especializada, era uma delegacia do interior. Uhum. E quando chegou na delegacia, o policial, isso já era noite, já era tarde da noite, ele falou super mal da Lei Maria da Penha. Olha, esse negócio de Maria da Penha é um absurdo. As mulheres vêm pra cá pra mentir. E, falou tanta besteira e eu catuquei ela. Falei, deixa ele falar. Ele falou. Eu fui tentando ponderar, só que ele estava tão exaltado, eu deixei ele falar. No final, eu cheguei para ele e falei, tudo bem, essa é a sua opinião. Eu até respeito. Opinião, todo mundo pode ter a sua. Mas a lei é válida, a lei é aplicável, podemos dar seguimento no registro de ocorrência? Aí ele falou assim, respirou fundo. Pois é, doutor, desculpa o desabafo, tá? Vamos lá. E foi super tranquilo. Então, nessas horas, a gente tem que deixar o ego um pouquinho de lado, porque ali a gente está representando o direito de uma outra pessoa. Não é o seu direito. Quando você estiver representando o seu direito, se você quiser brigar, bater boca, aí o problema é seu. Mas você advogando em favor de um direito de uma outra pessoa, você tem que reagir da melhor forma possível. E como que eu faço também? Nós acabamos fazendo treinamentos de situações complexas, seja em delegacia, um policial que vai ser super grosseiro, inclusive tem vários vídeos que eu até simulo essas questões que já aconteceram comigo lá no meu Instagram, que é o @LuizHenriqueCriminal. Eu simulo situações práticas excepcionais em audiência. Você às vezes vai fazer uma inquirição de testemunha. Vou fazer uma inquirição de testemunha. A gente sabe que na prática os juízes têm alguns juízes têm uma questão muito forte em querer que o advogado faça perguntas diretas. Né? E quando você fala em inquirir testemunha, a gente remete muito à oratória, né? Pois é. Você tem que estar ali Tem que estar afiado para você conduzir Exato. essas situações. Inclusive, Júnior, essa questão da técnica de inquirição de testemunha, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que eu comecei a estudar uns 10 anos atrás, de lá para cá, e fui me aperfeiçoando. Eu digo que se tinha alguma coisa na área do direito, depois que eu me formei, que foi a mais importante que eu estudei, com certeza foram técnicas de inquirição de testemunhas. Porque você sem a técnica, você acaba fazendo perguntas de forma intuitiva. E quando a gente faz pergunta de forma intuitiva, você pode acertar, mas a probabilidade de você errar perguntas é muito grande. Sim. Não é difícil a gente chegar num lugar
onde tem pessoas que não estudaram a técnica, por exemplo, na minha área, o promotor pergunta para uma testemunha de acusação: você viu o senhor fulano de tal matar a outra pessoa? Sim, eu vi. E às vezes os colegas, não por burrice ou por nada que desmereça a qualidade do colega, quando chega na vez dele, ele não sabe o que perguntar. Ele falou assim: pô, o cara já falou que viu. Colegas querendo mostrar serviço, perguntam assim. Aí eleva o tom, um tom agressivo, e pergunta: você tem certeza que você viu ele matar? O cara vai falar: sim, é óbvio, tenho certeza. Acabou. Acabou. Então, quanto mais a gente estuda técnica de inquisição de testemunhas, a gente percebe que as perguntas diretas nem sempre vão ser o melhor caminho para a gente atingir um objetivo. Porque a técnica de inquisição de testemunhas, ela não serve para fazer com que a testemunha se enrole para falar a mentira. Ela serve para testar. É uma técnica de testabilidade. Que às vezes aquela pessoa realmente pode estar mentindo. Às vezes ela pode ter uma falsa percepção da memória. Na maioria das vezes a audiência acontece muito tempo depois. Então, esse tema, inquisição de testemunhas, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, seria estudar. E de preferência comigo, né, pessoal? Então, assim, na nossa conversa que eu já pude perceber a atuação dentro da delegacia, tanto para a audiência de instrução e para o tribunal do júri, eu vou ter diferentes comportamentos do advogado criminal. Sim, com certeza. Por exemplo, você tocou num ponto, tribunal do júri. Tribunal do júri é a grande paixão de todo advogado criminalista. E eu não sou diferente. Eu demorei muito tempo para começar a fazer tribunal do júri. O primeiro tribunal de júri que eu fui fazer foi depois de 10 anos de advocacia. Eu estudei muito, porque eu tinha aquele medo de chegar no meio do plenário e travar. Eu falava: gente, se eu travar no meio do plenário do júri, olha a vergonha. E a gente já sabe de casos de colegas que já aconteceu isso. Então me preparei bastante e logo nesse início eu comecei a estudar também a comunicação, a oratória. Então já estava mais, porque você sabe, você dá aula de oratória também, que nós, com técnicas, a gente consegue se livrar de uma situação até de esquecimento. Sim. E o meu maior medo era esse. Era o esquecimento, que às vezes você está ali, só que o esquecimento a gente utiliza a nosso favor, inclusive, quando a gente volta. Porque você demonstrar humanidade é uma das melhores coisas que tem numa comunicação. Você se coloca ali no mesmo patamar daquelas pessoas. Você é um ser humano, você não é uma máquina. Então, demorei muito tempo para fazer tribunal do júri. E tribunal do júri hoje, com todas as controvérsias que tem pessoas que não gostam, eu acho ainda um julgamento muito eficaz. Muito eficaz, porque na maioria dos casos, os juízes já estão muito contaminados com o direito criminal. Eles veem muitas coisas ali. Então, são pessoas do povo que não necessariamente precisam ser formados em direito, 7 pessoas escolhidas que vão fazer ali o julgamento. E olha só, existe lugar melhor para o advogado criminal botar para fora todo o seu conhecimento de oratória num plenário do tribunal do júri. E às vezes, pessoal, o tribunal do júri, ele está muito associado a brigas de advogados com promotores. A gente tem visto isso bastante na internet. Eu sou um crítico ferrenho dessa atividade, que alguns colegas ainda fazem. É óbvio, pessoal, que todo mundo pode ter um mau dia. Mas quando a gente vai preparado para um evento adverso, você dificilmente vai cair numa provocação. E a provocação faz parte. Sim. Né? O deboche. É o jogo, né? É ali o encantamento do tribunal do júri. Faz parte do jogo. E a prepotência, às vezes, da outra parte, na maioria das vezes o promotor de justiça, ela tem que ser usada a nosso favor. Não com utilização também de prepotência. Então, tem várias técnicas que a gente usa no tribunal do júri. Eu estudei com outras pessoas que eram excelentes, inclusive o meu avô
falecido avô, era advogado do tribunal de júri. Eu, com 7, 8 aninhos, já ia para o tribunal com ele para ver ele fazer tribunal de júri. Então já era uma coisa que vinha vem de família, né? pequenininho. E meu avô sempre me falou isso. Meu avô, como um grande tribuno que foi, meu filho, educação vence tudo na vida. E ele tinha razão. E hoje que a gente acha a palavra hoje do momento, né, para advocacia criminal, como você está falando, a gente ter essa entrada com educação. Exato. Principalmente ali na base de delegacia, que tem toda aquela esfera um pouco mais complicada, que é diferente de estar dentro do tribunal, dentro do TJ hoje. Muito diferente. Luiz, e quais as habilidades que você acredita que todo criminalista precisa desenvolver além do conhecimento jurídico? Olha, além do conhecimento jurídico, o primeiro, comunicação. Boa comunicação verbal, não verbal, isso é essencial, tá? Uma boa escrita, pois é, só fala bem quem escreve bem. Sim. Quem sabe conjugar verbo. Então, você tem que fazer. Eu fiz muito curso de português, esses cursos de redação, e hoje as técnicas que a gente usa para escrever uma petição são técnicas que a gente aprende de redação. Que é aquele iniciozinho, né? Introdução, desenvolvimento positivo, negativo e conclusão. Perfeito. Então você imagina, você entrar numa área, você quer falar bem, mas você não sabe escrever. Então, essa é importante. Depois, coisas que você não estudou na faculdade. Como, por exemplo, a técnica de inquirição de testemunho. Estudar técnicas de venda, técnica de fechamento de contrato, técnicas de persuasão. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? No frigir dos ovos, nós precisamos de clientes. Sem clientes, você não paga suas contas e não bota em prática aquilo que você estudou. Que você aprendeu. Pois é. E pegando nesse gancho, né, vamos falar para o próximo bloco sobre honorários, clientes e marketing. Eu acho que é o fundamental hoje para todos os segmentos do direito. Aí, comigo é sem censura, vou falar disso abertamente. Isso. Uma das maiores dúvidas dos recém-formados é quanto cobrar pelos honorários. Como é que a gente pode criar, assim, a gente tem a tabela dos honorários da ordem, que é atualizada lá todo mês, mas como eu posso estar passando para o aluno que está nos assistindo hoje, o jovem advogado, Luiz, como é que eu posso fazer as minhas cobranças de honorários? Sim. Primeiro, a base sempre vai ser a tabela da OAB. Sempre vai ser. E você tem que analisar se aquele ato é um ato que vai prender quanto tempo na sua vida. Por exemplo, Luiz, a pessoa quer que eu vá na delegacia só para dar o depoimento. Qual vai ser seu trabalho? Você vai pegar os autos do inquérito, de termo circunstanciado, vai ler, vai orientá-lo no seu depoimento, não no sentido de mentir, enfim. Mas a verdade, ela precisa saber ser passada também. Então, nós, advogados, a gente cria ali uma estrutura para que a verdade dele seja passada da melhor forma. Deu o depoimento dele, terminou seu serviço. Olha, esse valor não precisa ser um valor tão alto. Afinal de contas, ele vai terminar ali. Agora, se você pega, por exemplo, um tribunal do júri. O tribunal do júri, diferente de outras causas, eles são como se fosse dois processos. Ele tem duas fases. Ele pode ter, na verdade, duas fases. A primeira fase é igual a um processo comum. Você vai, ouve as testemunhas, primeiro ouve a vítima, ouve as testemunhas, eventuais peritos e, por fim, o réu. Dali, se o juiz entender que há elementos básicos, elementos mínimos de autoria e de materialidade, ele vai pronunciar. Aí começa o tal segundo processo, que é onde tem o plenário. Aí que o negócio anima, né? Aí que tá o calor. A primeira fase é igual a qualquer outro processo. A segunda fase, que é aquela coisa lúdica, né, do direito criminal. Então, geralmente são processos longos. E você pode recorrer da decisão de pronúncia. Às vezes eu tenho processos de júri que eu peguei em 2019 e até hoje não teve o plenário. Tá? Então o que eu sempre busco fazer, eu sempre tento cobrar
além de um valor fixo, um valor ao fim também. Porque às vezes você recebe ali no início e fica anos trabalhando, né? E aquilo ali, até para o cliente, se o advogado fizer uma proposta dessa, é válido. Porque ele sabe, ó, pô, esse advogado vai ficar ali até o final comigo, porque ele também tem uma parte para receber lá no final. É uma excelente estratégia, eu gosto muito, e os clientes também acabam gostando, porque ele sabe que você não vai ali abandonar o processo, se for o motivo financeiro. Então, Sim. tudo vai depender de quanto tempo. E o mais importante, ter algum amigo, algum colega que já tem experiência para te auxiliar nessa cobrança. Então, Luiz, eu não tenho. Eu tenho lá o curso, lá no @LuizHenriqueCriminal, que nós temos um grupo de WhatsApp em que todos nós conversamos. A gente trata sobre questões de teoria, questões práticas, e todo mundo vai se ajudando, inclusive ajudando a precificar. Toda semana alguém me pergunta, Luiz, quanto é que eu vou cobrar? Eles vão me explicando como que é, eu vou ajudando, dando ali a minha opinião. Dando essa formação, desse direcionamento de como a gente formular os melhores honorários. Isso. Luiz, e como conquistar os meus primeiros clientes sem ferir o código de ética da ordem na esfera criminal? Primeiro, conhecendo a fundo o código de ética, né? Hoje, acho que as pessoas não podem nem reclamar. Porque houve umas liberações que beneficiou bastante a advocacia. Existe algumas normativas internas que foram modificando, e hoje em dia, por exemplo, a gente pode fazer tráfego pago. Isso. Né? Uma coisa que há pouco tempo atrás não podia. A gente não podia fazer tráfego pago. Então, se você lê direitinho aquilo ali e não precisa mais que aquilo. O que o OAB praticamente não permite aqui no Brasil, eu não sei se vocês já viram uma série chamada Better Call Saul, Melhor Chamar o Saul, que é um advogado daqueles estigmatizados criminalistas, portas de cadeia que eles falam, né? Que para mim, eu adoro esse nome. Me chama de advogado de porta de cadeia, eu adoro. E de fato eu sou advogado de porta de cadeia, de fórum, de tudo. E ali nos Estados Unidos, por exemplo, tem propagandas de advogados na rua, né? Naquelas... aqueles banners. Como os letreiros. Isso. No Brasil isso não é como permitido. hoje seria chamado nossas bancas de jornais, o verso da banca de jornal. Isso lá pode. Então, você vai vendo que rede social vai te ajudar bastante nisso. Ah, Luiz, mas eu não sei falar, ou eu... Busca conhecimento. Inclusive, Júnior, hoje, nós estamos falando hoje no mês de julho de 2026, eu estou lançando um curso, um curso rápido, que hoje é tudo muito rápido, né? Um curso rápido, que é um valor simbólico para todos terem acesso, sobre comunicação assertiva, para ajudar o advogado também nessas questões. Então, vale muito a pena. E como é que você enxerga hoje as redes sociais dentro da advocacia criminal? Qual o tipo de postagem que você tem visto, assim, que é impactante? Como eu posso estar gerenciando minhas redes? Sim. Bom, eu, quando comecei com as minhas redes sociais, foi na pandemia. Eu não tinha nada para fazer, né? Na pandemia eu comecei a fazer duas coisas, que foi mexer em redes sociais, que eu fiz lá um Instagram, que era voltado para concurso público, e eu dava dicas do pessoal da banca de um determinado concurso, daí o concurso de delegado aqui do estado do Rio de Janeiro. E foi muito positivo. E a outra coisa, na pandemia, foi fazer filho. Tive um filho maravilhoso, minha esposa, e também foram duas coisas que nasceram ali na pandemia para mim, que foi ser pai e também começar a mexer com as redes sociais. E era assim, Júnior, uma coisa horrível. Primeiro que na pandemia ninguém cortava cabelo, né? Então o cabelo ou estava raspado sem fazer pé, ou estava desse tamanho. Então, sem essa... Eu não sabia a questão de iluminação. A iluminação é uma coisa importantíssima. Se você quiser começar, você precisa de duas coisas. Uma boa iluminação, que seja do sol. Não tem luz melhor que a do sol, se você não tiver uma boa iluminação. E um bom áudio. Um bom áudio tem que ter.
Por quê? As redes sociais, ela principalmente... Luiz, eu tenho 100 seguidores. Olha, mas se for 100 seguidores de pessoas que te conhecem, ela vai servir para aquelas pessoas lembrarem de você. Quando precisarem de um advogado. Daquele serviço que sabe que você vai conseguir prestar. Pois é. Às vezes você não precisa botar ali um conteúdo muito elaborado, até porque hoje em dia a coisa, quanto mais informal, melhor. Sim. As pessoas não querem vídeos com aquela coisa toda de edição, nada disso. Não quero falar agora, posta uma foto, entrando ali na delegacia, no fórum, tomando um café. Para quê? Para aquela pessoa que te conhece ver, e ela vai lembrar de você, porque eu canso de receber ligação de colegas, advogados, que falam assim: Luiz, surgiu um caso criminal aqui, a primeira pessoa que eu lembrei foi você, porque eu te vejo todo dia nas redes sociais. Então, é de graça, vale a pena, né? É óbvio que quando você puder fazer um investimento, pegando dicas com essa questão toda, né, de iluminação, eu não sabia nada disso, parece besteira, para mim não era, e me ajudou bastante. Então, vale muito a pena, sim, Júnior. Vamos tomar uma pausa para água. E lembrando você que está nos assistindo, gostando, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais. E compartilhe para os seus amigos advogados, estudantes do curso de Direito. Luiz, e vou te falar uma coisa. Eu sempre escutei que a advocacia criminal é uma ramificação do direito que é perigoso praticar. É perigoso ser um advogado criminalista. E na realidade, no dia a dia, como você enxerga isso? Pois é, Júnior, eu vou te falar a verdade. Ser advogado, no geral, já é perigoso. Não é uma profissão que você, por exemplo, você vende um serviço para uma pessoa que nunca vai te ver. Nós temos um contato muito direto com os nossos clientes. E a advocacia criminal tem um plus, vamos dizer assim, que é perigoso, sim. Porém, se você tomar determinados cuidados, você vai levar de boa, como em qualquer outra área. Né? Você, por exemplo, advogando às vezes numa causa civil, trabalhista. Uma questão de interior. Pois é. Uso capião, alguma se você perde uma ação daquela por negligência ou por qualquer coisa, uma pessoa pode querer te matar, né? Porque perdeu o dinheiro, era a vida dele que estava posta ali. E no direito criminal, geralmente, é liberdade. Eu digo que depois da vida, tem dois bens mais preciosos que para mim estão um do lado do outro, que é a saúde e a liberdade. E a gente trata ali, acaba tratando também da saúde e liberdade, porque você preso no sistema hoje que nós possuímos, você não tem saúde. Existem depósitos humanos de pessoas. Então, uma coisa é óbvia, que todo mundo sabe, que é não mentir para o cliente. Isso aí já está mais que batido, mas eu vou além, tá? Eu, além de não mentir, dizer, prometer resultado, que é óbvio, você não promete resultado para ninguém. Na área criminal, então, nem se fala. Mas ele geralmente tem acesso ao processo. Eu já vi muitos colegas dizer assim: doutor, você já protocolou aquela petição pedindo minha liberdade? O advogado fala assim: protocolei. Quando, na verdade, ainda não protocolou. E, às vezes, está no prazo. Só que ele para falar, ele parar de me perguntar, só que ele vai lá no processo e vê. Então, nunca faça isso. Sempre jogue a verdade. Mas, então, Luiz, se eu disser para a pessoa a verdade, eu vou falar que o processo dele não tem jeito, que ele vai ser condenado, que ele vai ser preso? Não. É óbvio que não. Você vai dizer que todas as provas... Que é assim, Júnior, no direito criminal, todas as provas que não são provas tecnicamente obtidas em fase de inquérito policial, às vezes você vê um inquérito e fala assim: meu Deus, esse cara vai ser condenado. Elas têm que ser também produzidas sob o contraditório, que é feito na audiência de instrução e julgamento, no decorrer da instrução, se for um processo, um documento.
Então, tudo pode acontecer. Eu já peguei casos que no inquérito eu olhei e falei, meu Deus, falaram tudo aqui. Quando chegou na audiência, a pessoa chega e fala, não, eu falei isso, mas eu não me lembro. Ou cai numa controvérsia. Então, não existe causa perdida. O que nós prometemos, a gente explica isso para o cliente e promete muito empenho e transparência. O que eles querem, na maioria das vezes, é óbvio que nós vamos advogar, às vezes, para criminosos, mas até para o criminoso deve ser respeitado o devido processo legal. Porque hoje é ele, amanhã podemos ser nós, Júnior. Ninguém está livre de cometer um crime um dia, ainda que numa legítima defesa, né? Ainda que, eu digo que o crime mais fácil de uma pessoa de bem cometer é o homicídio. Por incrível que pareça. Você imagina só, se você está andando na rua, você é uma pessoa de bem, uma pessoa deixa cair a carteira, eu tenho certeza que você vai chegar ali, vai pegar a carteira da pessoa e vai devolver. Agora, essa mesma pessoa que devolveu a carteira, às vezes vendo uma filha sendo agredida, quase até a morte, para defender, se ele tiver oportunidade, ele vai poder ceifar a vida de uma outra pessoa. Então, todo mundo pode precisar, de um dia, responder um processo criminal. Então, nós, advogados, a gente defende a aplicação das regras do jogo para todas as pessoas. Todas elas, independente se ela é criminosa ou não. E quem te entregou sua carteira da ordem? Foi em qual gestão? Qual presidente? Foi na gestão do Fernando Guedes com o doutor Toninho também, que era o vice, isso. O que você falaria? Quais os 3 conselhos que você daria hoje, após 2 décadas, para aquele garoto lá de 20 anos recebendo a carteira da ordem? O que você falaria para ele? Quais os 3 conselhos para ele seguir na vida da advocacia? Sim. Olha, Júnior, eu digo uma coisa, não é fácil como qualquer outra profissão, não é fácil, principalmente quando você está começando, por isso que você deve buscar pessoas mais experientes. Sim. Isso aí, para mim, é o primordial. Busque pessoas que têm conhecimento. Hoje em dia a internet está aí também, um monte de gente com Instagram, YouTube, transmitindo conteúdo de graça. Luiz, eu não tenho dinheiro, tem muita coisa de graça. O meu próprio Instagram, lá no Luiz Henrique Criminal, tem muita coisa. Se a pessoa parar ali alguns dias para ver o Instagram, ela vai escrever um livro ali de prática. É óbvio que o curso a gente já traz tudo delimitado, né? Mas tem tudo ali. Não só no meu, como de muitas outras pessoas. Então, procure estudar muito. E também estudar essas matérias que eu falei. Porque o caminho para o sucesso de vocês vai ser encurtado de uma forma exponencial. Exponencial. No início, Luiz, você acha que eu deveria fazer apenas a área criminal ou apenas uma outra área? Não, tá? Sinceramente. A não ser que você seja um prodígio, uma pessoa que tem uma família por trás, que possa te bancar, que não é o que acontece com a maioria das pessoas no nosso país, e você já queira ali se aperfeiçoar, mas as pessoas comuns como nós, que precisamos pagar contas, faça um pouquinho de tudo no início, até para você descobrir qual é a área que você gosta. Você vai ter aptidão, o que você vai te dar mais prazer para advogar. Exato. Eu, inclusive, no início eu fazia tudo. Tudo que eu não sabia, eu perguntava, eu estudava, perguntava a algum colega, e se eu pudesse fazer, eu faria, mesmo sem saber. Então, mas iria saber. Uhum. E fazia. Inclusive, por incrível que pareça, Júnior, uma das áreas que eu gostei muito quando eu comecei a fazer foi a área trabalhista. Foi quando eu te conheci. Pois é. E principalmente nas audiências. Uhum. Porque eu já estava muito acostumado a fazer as audiências cíveis, e a audiência civil geralmente é muito tranquila, né? Principalmente em juizado, é aquela coisa, tem acordo, não tem acordo. E quando eu ia fazer audiência trabalhista, era uma beleza. Porque o juiz trabalhista, ele quer ali buscar... A instrução é totalmente diferente Nossa, de qualquer outra área do direito. É muito bom.
Eu digo que eu aprendi muito na marra fazendo audiências trabalhistas. Então, vai lá, faz audiência trabalhista pra você ver como é que é. Então, e para finalizar, Júnior, tenha sempre boas companhias do seu lado. Boas companhias de vida, não só companhias para a área do direito, que vai fazer toda a diferença, gente. Se você está caminhando com pessoas que também buscam crescer, que buscam respeito ao próximo, que valorizam os seus amigos, as suas esposas, seus maridos, seus familiares, são essas pessoas que você deve seguir. Porque a boa amizade, ela vai te levantar, mas a amizade ruim, ela vai te jogar para baixo e o tombo não é fácil. Então já estamos seguindo aqui para a reta final desse nosso bate-papo e vamos lá para o ping-pong. Se Marília Gabriela tinha direito de falar tô de frente e ping-pong, eu também vou ter esse direito. Agora eu tô até nervoso, vamos lá. Uma palavra para definir a advocacia criminal. Resistência. Resistência. Boa. Uma habilidade mais importante para a advocacia criminal. Uma só? Vamos em 3. Tá, vamos lá. Estudar muito direito criminal. Muito, muito. Saber escrever e falar, obviamente. E agir eticamente, para não cair naqueles problemas, mentir para cliente, que aí sua vida pode ir por água abaixo. E tribunal do júri, o que é para você? Luiz, o que é o tribunal do júri hoje? O tribunal do júri, para mim, foi, sem parecer piegas, tá, pessoal, mas foi a realização de um sonho. Eu faço o tribunal do júri com muito prazer. Então, falo para vocês que um dia quiser fazer um tribunal do júri, estude, porque é diferente. É diferente. Mas você vai estudar com técnica, não vai chegar lá, não vai precisar brigar com o juiz, promotor, o que não quer dizer que você não vai ser duro. Você não vai ser agressivo. Com técnica, pessoal, você vai tirar de letra. E uma mensagem para essa jovem advocacia que quer entrar para o mundo da advocacia criminal. A mensagem que eu dou, sejam proativos. A gente tem que ser proativos. Hoje em dia, as redes sociais facilitam muito as coisas, assim como os processos eletrônicos facilitam muito. A gente veio de uma época em que os processos eram físicos, que a gente tinha que ir lá no cartório, pedir para juntar e despachar com o juiz, e os nossos colegas que a gente trabalhava falavam assim, vai lá e resolve. A maior dificuldade hoje que os advogados têm para contratar, eles reclamam, e acontece comigo também no meu escritório, é a falta de proatividade. Se você for proativo na sua vida, eu tenho certeza, e persistente, né? Proativo e persistente. Tenho certeza que seu caminho vai ser bem próspero. E hoje eu conversei com o Luiz Henrique, advogado criminalista, que trouxe tantas novidades, essa troca de experiência para você, jovem advogado, que também quer advogar na área criminal. Luiz, muito obrigado. Essa conversa que a gente viajou nos contratos de honorários, que a gente entrou na questão de delegacia, audiência de instrução, passamos pelo tribunal do júri, e isso acrescenta muito para a nossa advocacia jovem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sou Júnior Rodrigues e aguardo todos vocês no nosso próximo episódio da Magna Podcast. Até breve.